Ô, Derban, um dos primeiros quadros que foi apresentado para nós, você nos apresentava o orçamento do Estado, né? E um que me chamou a atenção é aquele do orçamento atualizado. Vamos voltar lá para a gente ver qual que você está falando. Orçamento atualizado, um dos primeiros quadros que foi apresentado. Ele dava para nós um orçamento atualizado de 4 bilhões e 200 milhões. É porque ali está diferente. Ali você vai ver o liquidado também, né? Calma. Então, ele dava para nós um saldo de 4 bilhões e 200 milhões. É o primeiro. E aí, ele vem... É um dos primeiros, eu acho que é o primeiro. É um dos primeiros, acho que é o segundo, talvez. É o segundo slide, eu acho. E aí ele Aqui, apresenta, né? Deixa eu tentar voltar. Despesa empenhada, 4 bilhões. Se nós tínhamos um orçamento de 4.200 e conseguimos empenhar 4 bi, então nós perdemos 200 milhões. Então, nós nem começamos a saúde e perdemos 200 milhões. Você está falando, vamos lá, esse aqui, né? E aí, quando ele chega no final e ele fala pago, o quadro de pago, ele está em 3 bilhões e 400 milhões. Então, aí, ainda existe... É esse aí. Isso. Aí. Nós temos, então, aí... Isso aqui ficou confuso até na apresentação que você fez para nós no Conselho, e eu também estou confuso até agora. Porque ele fala, né? De 4.200, 4, perdemos 200, e aí nós chegamos em pago 360, ou vamos botar 370. Então, nós temos 3 milhões, 3 milhões correndo do Estado, no caixa do Estado, que entra em 2024 já. Esse é orçamento, não é valor, não é valor financeiro. Orçamento. Então, no orçamento. É assim, ó. O orçamento é como se não, fosse... esse é número. Então, eu estou discutindo o número. Esse é número. Então, como é que eu vou apagar esse número aqui? Qual que é a borracha para apagar esse número e falar, não, o orçamento é 3.300. A capacidade de despesa liquidada foi até 3... pago mesmo foi 3.690. Então, mas o que me ensinaram é que se empenhou, está no caixa. Empenhou, e não foi sim. pago, e não foi gasto. Então, nós temos... Ivone, vai lá falar. Então, nós temos 300 milhões em algum lugar para ser pago. Secretária Ivone. Que vai acontecer esse ano, não é? A gente já pagou. Isso. Ivone. E calma. Ivone, Calma. Então, isso também, consequentemente, aconteceu em 2023. Ou seja, de 2022, entrou essa mesma coisa aqui confusa. Eu estou dizendo que isso é confuso para a gente entender. E é complicado. Mesmo assim, nós temos aquele outro quadro que nos dá a evolução do orçamento de 22 para 23, que é de 7%. Mas nas despesas que nós temos aqui, nós vamos ter sempre, em todos os momentos, mais de 15% em recurso pago. Ora, se isso é um equilíbrio, em algum momento, em algum lugar, alguém perdeu o orçamento. Para que fosse, então, dos 7% acrescentasse. Supondo que todas as despesas tivessem só aquele acréscimo de 7% que foi disponibilizado. Você está falando desse valor ali. Isto. Mas olha o valor que está ali, é 3.227. A gente não está considerando os 4 do agora, orçamento. Eu estou considerando. Você está falando dos 4 bilhões e 200. Nós estamos falando do 3.690, isso. Isso, tudo bem. Mas o que eu falo é quando nós chegamos aqui a esse valor aqui, e não, isso que deixa a gente confuso. A hora que nós chegamos nesse valor, então teve um aumento de 7%. Mas nos gastos nossos, daqueles projetos e programas, nós sempre temos um valor maior que 7. Maior que 10, maior que 15. Por quê? Mas calma, deixa eu terminar, pelo amor de Deus. Estou falando da minha confusão. Né? Então, quando isso acontece, em algum momento, algum programa tem que receber um recurso menor que esse valor aqui. Porque não tem como. Se esse valor é o que foi incrementado num programa, e o programa está com 25% de gastos. 25% que é maior que o incremento aqui. Então, alguém perdeu. Então, isso me deixa confuso e ter que procurar isso naquelas tabelas nossas. Mas tem uma coisa que é importante, muito importante. Os gastos também deram um aumento significativo nos procedimentos e no aumento dos tratamentos. Isso é o que para nós é importante.
Mas o mais importante é entender isso e fazer isso continuar sendo replicado. Porque, embora, né, a arrecadação possa ter sido menor, incrementado os gastos, incrementou mais ainda o atendimento aos nossos usuários. E, para nós, o que vale é o final do produto. Essa confusão aqui fica na cabeça e precisa ser sentado, entendido. Não adianta vocês usarem uma borracha virtual, porque fica complicado entender. Né? Uma borracha conceitual que é comprada, que é complicado. Então, isso que nós precisamos entender. Nós estamos fazendo uma roda de conversa a nível nacional para ver como que está isso em todos os estados. Tá? Nós vamos programar hoje, que dia que vai ser? Hoje é o primeiro dia da reunião, para a gente ver qual é a data. Aí nós vamos convidar alguém do conselho aqui, da comissão, e alguém da secretaria. Ótimo. Tá? Secretária Ivone, quiser falar? Só o microfone ali para ela. Pode. O que ele falou, boa tarde a todos, me chamo Ivone, sou secretária adjunta de Orçamento e Finanças da SES. Na verdade, a colocação dele foi muito boa, porque, de fato, a gente olha assim e fala assim, mas que confusão é essa, né? Mas é importante a gente voltar naquela primeira tela, onde nós temos lá 4.207. Vamos mostrar, vamos voltar lá. Volta lá. Porque esse é o total do orçamento que foi disponibilizado. Inicialmente, nós tivemos um orçamento de 3 bi 7, 3 bi 107. 3 bi 107. E nós tivemos um incremento através de crédito adicionais no total de 4.202. Quando ele fala bem assim, olha, você teve um orçamento de 4.202, mas você empenhou 4 bi e 27, foi a nossa capacidade de empenho, porque ali também nós temos que levar em consideração que nós temos todo o recurso, todo o valor empenhado, nós temos que ter caixa. E nem todo o reflexo do orçamento significa caixa financeiro. Então, o que aconteceu? Nós tivemos um orçamento de 4.200, mas nós tivemos uma capacidade de empenho financeiro de 4 bi e 27. Quando o senhor olha e fala assim, mas você pagou só 3.700, 3.690, 3 bi 690. O restante ficou registrado em restos a pagar. Eles foram consolidados nos nossos RPs. Nos primeiros meses. E já ao longo do início de janeiro não, né? Mas fevereiro, porque janeiro foi quando foi aprovado o orçamento que nós começamos a executá-lo e pagar as despesas. Já foi pago praticamente quase toda essa diferença. Então, nós chegamos ao pagamento de 4,27. 4 bi 27. Tem uma diferença aí? Tem. Se você pegar 4.202 menos 4,27, você vai ter aí uns 180 milhões, né? Esses são os empenhos não possíveis de ser feito. Primeiro, tem N situações. Ou a área de gestão do recurso, da ação do recurso, não teve capacidade de executar a ação, ou nós não tivemos condições financeiras de empenhar aquilo e garantir esse pagamento no ano seguinte. Tá? Acho que é isso, né? Na verdade, quando você olha assim, o senhor fala assim, perdeu. Mas, em relação ao que nós estávamos previstos e o que nós suplementamos de orçamento, nós tivemos um ganho muito grande.